com os filhos, lá em Brasília. Quando o TSE rejeitou o registro da Rede Sustentabilidade, senadora, a senhora disse: somos o primeiro partido clandestino criado em plena democracia. A senhora disse: quero agradecer aos companheiros do PSB pela chancela política eleitoral que a Justiça Eleitoral não nos deu. E o PSB, então, acolheu Marina. Muitos disseram: olha, Marina tomou uma decisão pragmática, eleitoral, para se candidatar ou para fazer parte de uma coligação que visa as eleições de 2014 para a presidência da República. Outros disseram: não, Marina procurou, naquele arcabouço de convites que ela tinha, aquela pleiade de convites interessantes, inclusive, talvez aquele que mais se coadunasse com as suas ideias. Mas, afinal de contas, senadora, como é que foi essa decisão, que foi no último minuto do segundo tempo? Como é que foi isso para a senhora? Foi um processo muito difícil, doloroso, não há dúvidas. Em fevereiro desse ano, quando nós decidimos que iríamos criar a rede, nós tomamos uma decisão num encontro muito bonito lá em Brasília, com 1.700 pessoas participando diretamente, mais de 4.000 pessoas acompanhando pela internet. E, a partir dali, começamos a fazer um trabalho voluntário de coleta de assinaturas. Coletamos cerca de 1 milhão, quase 1 milhão de assinaturas, foram 910 mil assinaturas. Infelizmente, no nosso entendimento, em função de um comportamento atípico dos cartórios, em alguns estados do nosso país, nós não conseguimos o nosso registro. O estado de São Paulo teve um comportamento atípico e o Distrito Federal. Para você ter uma ideia, a média de anulações das assinaturas no Brasil foi de 19%, porque havia falta de legibilidade como é que chama? Nas assinaturas. Nas assinaturas. Havia muitos casos em que, de fato, você não tinha como verificar se aquela ficha estava ou não autêntica. Então, a perda de 19%, o que é normal. Agora, no estado de São Paulo, a perda foi de 35%, chegando a 55% naquela região do ABC e 78% em alguns municípios do ABC paulista. Em Brasília, foi de 32% a perda das nossas assinaturas para uma média nacional de 19%. Então, houve um comportamento atípico que inviabilizou a criação da Rede Sustentabilidade, anulando injustamente 92 mil fichas que teriam assegurado o nosso registro. Nós tínhamos já chanceladas cerca de 442 mil fichas e tínhamos 92 mil que foram canceladas injustamente. Ou seja, a assinatura dos jovens, porque eles iam votar pela primeira vez. E como o nome deles não era encontrado no livro das últimas eleições, então a ficha deles era anulada. Mas é claro que não tinha como encontrar os seus nomes no caderno das últimas eleições, porque eles iam votar pela primeira vez. A mesma coisa em relação aos idosos, que têm voto facultativo. Eles não votam porque não querem, a lei assegura isso, mas eles têm o direito de apoiar um partido político. E as mulheres casadas, que são pessoas que mudaram o nome em função do casamento. E também os que se abstiveram nas últimas eleições. Todos tiveram as suas assinaturas canceladas. Então, foi um processo atípico, injusto, para inviabilizar a criação da rede. Então, naquelas circunstâncias, nós tínhamos algumas alternativas previsíveis, como, por exemplo, nos recolhermos e continuarmos o trabalho de organização da rede, fazer a denúncia desse processo injusto que aconteceu no Congresso, com uma lei tentando inviabilizar a criação da rede. Do deputado Edinho Araújo, do PMDB. Isso, mais articulado pela base do governo. Exatamente. Depois, esse comportamento atípico dos cartórios, veio a decisão da Justiça Eleitoral, enfim, poderíamos ter nos recolhido e até pensar numa anticandidatura. Mas alguém que tem a responsabilidade com a bandeira do desenvolvimento sustentável que nós temos, da renovação da política, que tem uma inserção social do tamanho
que a rede tem, porque nós estamos presentes em mais de 3.000 municípios, nós temos presença organizada nas 27 unidades da federação e a gente tem ainda, não é, uma lembrança da população brasileira em torno de 20%, de sorte que seria, no meu entendimento, um erro nos omitir de dar a nossa contribuição ao debate. Então, a decisão de não participar não era coerente com o compromisso que temos com a agenda do país. A outra seria ir para um partido, e tínhamos vários convites para poder nos filiar a um partido que pudesse chancelar uma possível candidatura. O PPS era o partido que tinha o diálogo mais próximo conosco, mas para mim seria incoerente. Seria ir para um partido para ser candidata, e aí mesmo um partido histórico como o PPS iria ser acusado de ser uma legenda de aluguel, uma candidatura de aluguel. O Partido Ecológico Nacional chegou a convidá-la também. Vários partidos, o PEN, vários partidos chegaram a fazer esse convite, mas é claro que nós iríamos analisar aqueles que tinham maior proximidade programática. A ideia do PSB veio na busca da coerência em relação a essas duas questões, de não nos omitir e, ao mesmo tempo, não sermos confundidos com aqueles que estão preocupados apenas com a eleição pela eleição. O que nós queremos é contribuir com as nossas ideias, com as nossas propostas, sobretudo a ideia, não é, do Brasil que queremos, que foi a minha plataforma e do Guilherme nas eleições de 2010, e tudo que a rede suscita. Então, a nossa decisão foi de como a gente faz para, mesmo fora do processo, as ideias estarem presentes. Aí foi que surgiu, não é, enfim, o pensamento de que poderia ser o PSB e o governador Eduardo Campos. Por quê? A presidente Dilma, em 2010, nós apresentamos uma série de pontos no segundo turno e ela até assinou, se comprometeu com esses pontos, mas infelizmente na agenda socioambiental nada foi observado e até mesmo que ela havia se comprometido em relação ao Código Florestal foi completamente desmontado, o que fez com que o desmatamento já aumentasse 28% nesse ano de 2013, em comparação com o desmatamento que vinha caindo há 10 anos, 80%. Então, é claro que nem tínhamos como cogitar qualquer possibilidade dessa natureza, até porque, enfim, essa agenda vem sendo cada vez mais negligenciada. O PSDB é a mesma coisa, não tem um compromisso com essa agenda. O PSB, eles, desde o começo, saudaram a iniciativa da rede de forma democrática. Foi o PSB que entrou com o mandato de segurança contra a lei casuística que o governo queria aprovar para evitar a criação da rede. O PSB, na primeira votação do Código Florestal, eles votaram contra o Código Florestal junto com o governo. Na segunda votação, eles votaram favorável às bandeiras do movimento socioambiental. Né? Houve uma série de conversas e aí eles compreenderam e votaram favorável. E de sorte que naquele momento foi pensar, bem, como eu disse, o meu objetivo de vida não é ser presidente do Brasil, meu objetivo de vida é lutar para que o Brasil e o mundo sejam, digamos, um lugar melhor de se viver. E aí vamos levar as ideias e se o governador concorda em acolher as ideias, nós faremos uma aliança programática que, se ela se viabilizar, poderá até se configurar numa aliança eleitoral. E nós hoje estamos na fase do programa e quais são as bases que sustentarão esse programa. Mas aí todo mundo especula. O PSB e a Marina estão unidos, criando este programa, elaborando um projeto para o Brasil com responsabilidade socioambiental, mas está todo mundo querendo saber, Eduardo Campos é o cabeça e Marina vice, ou, de acordo com as pesquisas, nos cenários em que Marina aparece como candidata à presidência, aí sim os números são mais favoráveis, Eduardo Campos seria o vice. Me responda logo após o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Gazeta Entrevista. Até já.